Fala galera! Se você procura um quadro virtual para resolver todos os seus problemas, seja na aula remota, seja na aula presencial, fica comigo até o final desse vídeo, que logo após a vinheta vou mostrar que quadro virtual é esse. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lei aqui, e a dica do prof de hoje é sobre um quadro virtual espetacular que pode ser utilizado para resolver vários problemas matemáticos, certo? Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para receber todas as notificações. Se gostar do vídeo, dá aquele like para dar uma força ao canal. Se não gostar, dá um dislike sem problema nenhum. E qualquer dúvida, comente logo aí abaixo, que se eu souber, responderei o mais rapidamente possível. Beleza, pessoal? Esse quadro virtual que tem funções espetaculares que a gente vai conhecer hoje, trata-se de Graphpad, certo, pessoal? O primeiro link que aparecer aqui, você clica e nós seremos direcionados para essa página, onde, se você estiver utilizando o Google Chrome, como que eu estou utilizando, ele já faz a tradução aqui e a gente já pode perceber, ó, Graphpad nada mais é do que matemática compreensível em inglês, certo? Então, pessoal, para a gente já começar a utilizar esse quadro virtual, a gente vem aqui em Explore Álgebra e a gente é direcionado a essa tela do nosso quadro virtual, onde aqui a gente pode perceber uma série de botões e eu não vou falar sobre esses botões hoje, vou falar simplesmente da principal utilidade desse quadro virtual, certo? E vocês podem ir descobrindo aqui que, de certa forma, ele é um pouco intuitivo e algumas ferramentas já dá para a gente perceber a sua verdadeira função. E a gente pode fazer login com a nossa conta Gmail, ele pode ser vinculado ao Google Classroom, certo? Ele tem infinitas possibilidades que depois a gente pode explorar mais sobre essas possibilidades. Beleza, pessoal? Então, ó, nós temos aqui os botões principais, o Insert, Transform, o teclado, esses aqui que a gente não vai usar por enquanto, a borracha, o arranjo, que a gente pode movimentar aqui, fazer, desfazer e refazer, e aqui a respeito de tamanhos de fontes. Certo, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é esse botão Insert, que é onde a gente pode inserir uma expressão matemática, uma função, um texto, um vídeo do YouTube. Aqui também você pode colocar gráficos, geometria plana e geometria espacial, tudo isso aqui em uma janela do GeoGebra. Se você já tiver familiaridade, se você já fizer uso do GeoGebra, aqui você não vai ter dificuldade nenhuma em utilizar esses problemas. Certo, pessoal? Então, pessoal, para inserir uma expressão matemática, a gente clica aqui e vai aparecer esse teclado, onde já tem várias opções para a gente utilizar e inserir as nossas expressões matemáticas, onde a gente pode utilizar o teclado do nosso computador, 2x mais 5 igual a 7. Então a gente pode teclar Enter ou então apertar esse botão aqui, Done. Aí perceba que aqui já está escrita, né, a minha expressão, a minha equação, nesse caso aqui, né? Então a gente pode, ao passar o mouse em cima, aparece essa bolinha aqui, mas por enquanto a gente não vai mexer nela. Então veja que a principal utilidade disso aqui, a principal utilidade desse quadro virtual é a interação que ele possibilita. Então veja que quando eu clico em um número, ó, eu posso arrastar, aí as figuras elas vão alterando, aparecendo aqui algumas barras, alguma coisa. Então, ó, se eu quisesse resolver essa equação na hora com os meus alunos, eu simplesmente poderia pegar este 5 aqui, ó, e passar para o segundo membro da equação e veja que ele já alterou o sinal, né? Então, se eu fosse resolver essa subtração aqui, eu poderia colocar o menos 5 em cima do 7, que ele já passaria para 2, né? Então, eu já poderia tocar aqui no sinalzinho do menos, que já faria a operação, e a equação já está quase resolvida, faltando agora somente eu pegar esse 2 aqui e arrastar para o segundo membro, e veja que o programa já
transforma em fração. Então nós temos aqui x igual a 2 sobre 2 e para resolver eu simplesmente clicaria no tracinho de fração ou arrastaria até o 2 de baixo, até o 2 de cima, e aqui a equação ela teria a nossa resolução completa. Então se a gente fosse retornar ao início e eu quisesse fazer um passo a passo com meus alunos, olha só que maravilha, eu pegaria esse mais 5, traria aqui para o outro lado que inverteria, a operação, a adição passaria para a subtração, e veja que agora eu tenho duas bolinhas aqui do lado, dois círculos brancos aqui do lado. Então se eu arrastar para baixo, perceba que eu tenho os dois passos de equação. Posso dizer, o mais 5, ao passar para o segundo membro, ele passa invertendo a operação, menos 5, Aí se eu clicar aqui no sinal de menos, aí a equação ela já parte para um novo passo, e assim a gente vai desenrolando a nossa aula e tornando uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais atrativa, E quando a gente clica aqui no tracinho, aí automaticamente a gente resolve a nossa equaçãozinha, e com isso nós vemos que essa ferramenta ela realmente é espetacular. Beleza, pessoal? Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês seria em relação aqui à função y igual a 3x mais 1, Aí a gente clica aqui em Done. Aí, pessoal, a gente por enquanto vai deixar essa função aqui, e agora a gente vai inserir uma janela aqui do GeoGebra. Então, pessoal, inicialmente eu só tinha feito a janela, utilizado esse botão aqui de transformação e esse aqui de fazer e desfazer. Esse botão ele serve para a gente posicionar os elementos aqui na nossa tela, certo? Então, pessoal, perceba que eu coloquei aqui uma função e coloquei aqui o nosso gráfico, o eixo de coordenadas cartesianas. Então veja que se eu pegar esse círculo branco e arrastar até a tela aqui, observe o que foi que apareceu. Já aparece o gráfico da minha função, e uma coisa bem interessante para ser explorada aqui são os pontos em que o gráfico corta tanto o eixo X como o eixo Y, E uma coisa bem interessante aqui é esse botãozinho. Quando a gente seleciona ele, eu posso alterar esses valores. Eu posso aumentar ou eu posso diminuir. E a gente vai observar que o gráfico ele muda a inclinação. Então a gente já pode mostrar aos nossos alunos que aqui tem a ver com a inclinação da reta, Da mesma forma, eu posso alterar aqui o termo independente. Se eu aumentar e diminuir, a gente também pode falar sobre o deslocamento desse gráfico sobre o eixo X. Certo, pessoal? Isso aqui é uma pequena demonstração sobre o que a gente pode fazer com essa maravilhosa ferramenta. Se você gostou da dica de hoje, dá um like aí para dar uma força ao canal. Se ainda não for inscrito, inscreva-se e compartilhe com seus amigos. Para vocês, até o próximo vídeo. Valeu, galera!